Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar da nova política industrial proposta pelo governo, né? E que começa cercada aí de polêmicas, como, aliás, boa parte das medidas que sempre são tomadas na economia. Difícil uma medida econômica, de política econômica, que não seja cercada de polêmicas. Ainda mais num tema como esse, em que nós temos várias idas e vindas no país ao longo do tempo. E talvez uma das principais críticas que já apareceram nesse momento foi de que o governo estaria apenas reeditando políticas velhas, políticas que ele já tentou em outros momentos do passado, só que não teriam dado certo. E o governo diz que não, que há uma série de novidades, que há uma série de elementos inovadores nessas políticas, que se pretende evitar alguns dos erros do passado, que são reconhecidos, inclusive recentemente, né? O ex-ministro Nelson Barbosa mesmo deu uma entrevista muito interessante para o jornal o Globo, em que ele fala exatamente dessas questões, que houve ali uma série de correções de aspectos importantes daquilo que se pretende fazer, não só em termos de política industrial, mas também da atuação do BNDES, né? O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que é um dos motores aí para que investimentos públicos, investimentos fomentados pelo Estado possam acontecer no país, e que, claro, está diretamente envolvido aí com essa nova política industrial. Mas, afinal de contas, será que a gente está vendo o governo só requentar o passado ou ele está trazendo coisas novas? Será que essa política industrial tem como produzir resultados que não têm sido verificados no Brasil nos últimos anos, já que o país passa, ao longo de décadas, aí por uma contínua desindustrialização? Enfim, vamos tentar entender o que está em jogo aqui nessa história. E, para isso, eu convidei o colega economista André Roncaglia, que é professor de economia da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, e ele é também colunista da Folha. Ele tem uma coluna que sai todas as sextas-feiras no impresso, quinta-feira à noite já está disponível na internet, tratando de economia. E, além disso, ele tem um canal do YouTube para discutir exatamente esses temas, que tem o nome dele, André Roncaglia. Lembrando que Roncaglia se escreve com GL, né? Em italiano vai pronunciar que nem LH em português, Roncaglia, né? Enfim, mas sem entrar nessas questões linguísticas, vamos começar logo aqui a conversa. E eu quero primeiro, claro, dar as boas-vindas ao André, agradecer muitíssimo por ele ter topado fazer essa conversa, e vou começar exatamente levantando esse ponto. André, essas críticas de que o governo está pura e simplesmente reeditando coisas velhas que não deram certo, você acha que elas têm fundamento? Tem algum fundamento? Como é que você as enxerga aí, claro, né? A partir daí, como é que você enxerga a própria proposta de nova política industrial? Por favor. Olá, Cláudio, é um prazer estar aqui com você, no Fora da Política Não Há Salvação. É quase que um diploma estar aqui. Eu vou até adicionar o meu Lattes e dizer que acho que você cumpre um papel muito importante no debate público, então quero agradecer demais pelo convite. Bom, o Plano Nova Indústria Brasil, ele reedita propósitos vamos dizer assim, a busca que a gente já fez no passado de industrializar o país, só que ele faz isso em novas bases, ele faz isso com um novo cabedal teórico, ele faz isso com base em outro entendimento sobre como aplicar políticas industriais, e por isso tem um ar renovado. Então é evidente que tem coisas do passado, né? Nada é criado absolutamente, né, do éter, mas a gente tem coisas muito novas aqui que podem mudar, né, essa é a perspectiva, os resultados perseguidos. Então, de certa maneira, existe sempre essa reação muito forte a políticas industriais. Isso vem dos 40 anos em que, principalmente a profissão do economista, mas isso acabou também entrando para a esfera da política, e existe isso que ficou cunhado na literatura como a ordem neoliberal, ou seja, essa ideia de que o Estado tem que retirar o seu papel, né, da economia, como se isso fosse possível, né, mas ele tem que diminuir, minimizar a sua atuação na economia em favor de um setor privado que, em tese, seria capaz de tocar a economia não apenas do ponto de vista da atividade,
gerando emprego de qualidade, gerando renda, mas também produzindo inovações que sustentassem, né, ou sustentem o crescimento econômico. 40 anos depois, esses resultados não aconteceram. Então, essa ideia de um Estado guarda noturno, né, como fica cunhado, né, ou seja, ele só aparece quando tem alguma emergência, algum problema, foi revelado como sendo insuficiente pela pandemia, inicialmente, né, de maneira bem escancarada, e na sequência de choques que a gente teve, né, a crise, a guerra na Ucrânia, depois todo o efeito concentrado sobre preços de alimentos e de energia mundo afora, como efeito combinado dessas duas crises, isso tudo premido pela emergência ecológica, né, pela emergência, a transição energética que precisa responder a essa necessidade da crise climática. Então, a conjunção desses elementos jogou para o economista uma necessidade de rever a maneira como se faz a política econômica no país e adicionar a atuação do Estado em duas frentes principais. A primeira é coordenar as ações do setor privado, orientadas não pela lógica da rentabilidade, mas pela lógica de necessidades sociais, e aqui a gente pode falar da questão sanitária, né, que veio com a pandemia, a questão ecológica. E um segundo elemento muito importante é o papel do Estado em formatar mercados. Ou seja, não se trata exclusivamente de identificar mercados que a literatura neoclássica reconhece como sendo justificativa para a atuação do Estado, em que existem incerteza ou que existem incompletudes, né, que a gente chama, quando o mercado não está completo, existe um problema ali de definir ou demarcar o mercado, falhas tem poucas de mercado, empresas atuando. São as falhas de mercado, né? Então, a teoria neoclássica, ela identifica a atuação do Estado, em geral, quando tem falha de mercado. E aí levanta o que é razoável alerta de, olha, tem falhas de governo também. Então, você não pode deixar o Estado atuar sem que haja limitações para, por exemplo, o auxílio ao setor privado, você tem que impedir que o setor privado capture, né, a política industrial, todas essas são absolutamente razoáveis, né? É mais difícil fazer isso ser operado na realidade, né? Ser operado isso efetivamente na administração pública, mas a orientação é essa. Então, a combinação, para simplificar, desses dois elementos, jogou para os economistas o desafio de como que eu faço, em face desses desafios planetários e também sociais, para desenhar uma política industrial que consiga atender a esses resultados, minimizando esses efeitos colaterais indesejados. Para isso, o Plano Nova Indústria Brasil, ele incorpora essas novidades, e eu vou sintetizar aqui na apresentação do conceito de missões. Então, o que é uma missão? Desculpa, é um dos pontos interessantes que chama atenção, né? O governo define 6 missões, né? Isso, enfim, pelo menos do ponto de vista formal, parece uma novidade. Você acha que é mais só do que do ponto de vista formal, nesse caso? Não, é mais do que do ponto de vista formal, e aqui eu faço um parênteses. É outra coisa se a gente vai conseguir executar como a teoria oferece. Isso é importante destacar. Acho que não tem muito espaço para ter um otimismo tolo aqui. É um desafio grande, e o que essa teoria oferece para a gente é uma visão transversal dessas políticas industriais. Para comparação, como que era feito antes? Você identifica um setor em que você entende que pode gerar efeitos positivos sobre inovação, sobre emprego, sobre investimento. Pegar um exemplo bem simples lá dos anos 50, o setor automotivo. Então, você fala, vou implantar aqui a produção de automóveis, com isso eu gero efeito para a produção siderúrgica, gero estímulo para a produção de autopeças, gero demanda via salários, porque era um setor na época que pagava salários bons, isso então gera todo um efeito de germinação naquele setor. Então a demanda sustenta a atividade econômica, que por sua vez amplia a produção, gera mais emprego e assim por diante. Isso tudo evidentemente tem limites, né, ao longo do tempo, mas a ideia qual que é? Você focaliza um setor, dá incentivos àquele setor para que ele possa crescer. Isso foi o que foi feito até mais ou menos os anos 80, e aí a gente entra num período, entre os anos 80 e os anos 2003, 2005, em que basicamente é um pecado falar sobre política industrial, né? Toda aquela questão da lei de informática dos anos 80 se torna quase que assim anátema, né? Você levantar a política industrial, rapidamente lembra, porque isso não funcionou, impediu que a gente tivesse computadores e tal. Então, durante muito tempo não se discutiu. No início dos anos 2000, volta esse debate. Ele volta lá fora, não aqui. O governo Lula, os primeiros 2 governos Lula, tenta fazer, principalmente no segundo mandato, uma política industrial
que aparece em 3 planos junto com o governo Dilma, mas essencialmente 3 planos. Né? Você tem o plano de desenvolvimento produtivo, que na verdade era a PITSE, né, que era, se eu não me engano, era Programa agora eu não lembro exatamente o que significa, mas era de desenvolvimento da indústria, tecnologia e comércio exterior. E depois teve também o programa de sustentação do investimento, que ocorre ali depois da crise de 2008. Essas 2 experiências, só para simplificar aqui, elas fazem essencialmente uma política setorial. Elas identificam setores como proteína animal, petróleo, celulose, que baseadas na atuação do BNDES, e com isso geram incentivos para esses setores, pegando alguns aqui, para tentar garantir algum crescimento industrial. Conseguem efetivamente fazer isso? Conseguem. Geram mais emprego, diversificam exportações, criam essas grandes empresas, que a partir de 2014 dariam um monte de trabalho do ponto de vista jurídico, questão de corrupção. A gente viu, né, a JBS mais recentemente, a própria atuação em cima da Petrobras, porque é do próprio jogo, empresas muito grandes estão sujeitas, né, à corrupção, como a gente viu até recentemente o caso da Americanas. Então, mas o ponto aqui era uma política setorial. Então, existia ali o recorte de setores e tal, e esse resultado, ele ficou aquém do que era desejado do ponto de vista do consenso dos economistas. Então, uns economistas acham que deu certo, outros economistas acham que não deu muito certo, outros acham que foi fantástico e outros acham que foi um fracasso. Este debate não está mais posto, porque não se trata de repetir disso que ocorreu lá atrás. Mas só para entender uma coisa, né? Por que diante, enfim, de dados, de evidências, há posições tão distintas de economistas com relação a ter dado certo ou ter dado errado? Porque depende do critério que você escolhe. Então, um ponto-chave, inclusive nos meus debates com os liberais, é que para eles o ponto fundamental de qualquer política, principalmente do BNDES, é a produtividade. Então, em tese, na visão deles, como para eles tão pouco importa se eu estou conseguindo produtividade, produzindo chip de computador ou produzindo soja, o número que importa para eles é produtividade, um número abstrato, que não é qualificado em termos setoriais. Então, eles olham para o BNDES e, de fato, quando você olha os dados, as pesquisas, elas não mostram que as empresas que receberam dinheiro do BNDES aumentaram a sua produtividade. Então, o efeito, em geral, é entendido como nulo. A questão é, o BNDES se propôs a fazer o trabalho de aumentar a produtividade na empresa? Não. Ele se propõe ao quê? A gerar instrumentos de financiamento para permitir uma industrialização ligada às questões ambientais, sejam ambientalmente sustentáveis. Então, o propósito dele não era produtividade, mas os economistas liberais entendem, se não aumentou a produtividade, não vale. Quais são outros critérios? Aumento de emprego, sustentação do investimento. A ideia do financiamento do BNDES é fazer um financiamento de longo prazo, por exemplo, para o investimento. Depois, estimular a diversificação das exportações, reduzir o desmatamento. Para esses critérios, existem evidências de efeitos positivos dessa política industrial. Para o critério de produtividade, não existe. E aí vira um elemento assim, né, de quem dá o peso relativo a qual para poder sentenciar se deu certo ou não deu certo. De qualquer maneira, este debate hoje está colocado em outras bases. Tá? Então, não se trata de escolher, por exemplo, vamos fazer com que proteína animal, né, tenha grandes empresas que ocupem espaço lá fora. A gente pode até voltar nisso, porque para mim é absolutamente razoável a gente produzir empresas grandes que ganhem espaço no mercado internacional. Mas isso ficou também, vamos dizer, se tornou quase que uma pejoração, né, falar das campeãs nacionais e tal. Mas, de qualquer maneira, os países desenvolvidos criaram grandes corporações e defendem essas corporações com unhas e dentes quando elas vão para o mercado internacional. O que está se pensando hoje a despeito dessas políticas que já ocorreram no passado, com forte indução da parte do Estado, com forte indução, muitas vezes, de elementos fiscais, né, como, por exemplo, os grandes aportes que o Tesouro fazia no BNDES. Pegava lá dinheiro, depositava no BNDES, para o BNDES ter fonte de recursos para poder emprestar. Isso chegou a 4% do PIB, de desembolso anual. Então, é um valor, né, robusto de crescimento, que não se pode, né, deixar de lado, e que, de fato, né, eu acho que houve um excesso ali, houve uma dificuldade grande de controlar esses recursos, e eu acho que o erro foi aprendido, acho que o excesso foi assimilado, foi feita aí uma autocrítica por parte de quem
trabalhou direta ou indiretamente nessas experiências, e agora o que se está tentando fazer é aprender com esses erros do passado e tentar desenhar uma política que ela seja não setorialmente focada, mas que ela atenda a essas demandas sociais. Ou seja, quando a gente está falando, por exemplo, vamos pegar a missão de cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais, que tem como foco a segurança alimentar, nutricional e energética. Então, aqui não se trata de dar dinheiro para o agronegócio especificamente, mas você fazer com que a parte industrial do agronegócio dobre de tamanho. Então, hoje, ela representa 23% da cadeia produtiva do agronegócio, que é diferente da participação do PIB e da agricultura. Então, o pessoal do agronegócio que fica defendendo, o que eles fazem? Eles pegam toda a parte de indústria e serviços ligada ao agro, junta numa coisa só e fala, ó, o agronegócio representa 22%, 23% do PIB. Mas a parte efetivamente de agricultura do agronegócio não chega a 10% do PIB, é bem pequeno. Então, quando você adiciona a parte industrial, que é processamento, né, beneficiamento de bens, toda a parte logística, a parte de distribuição, qual que é a ideia do plano? Aumentar essa parte industrial do agro. Por quê? Em vez de vender soja, você vai vender, por exemplo, o óleo de soja, você vai vender o produto, né, o biocombustível já processado, você não vai vender só o bem cru para depois comprá-lo processado de outros países. Então, você aumenta o processamento do agronegócio aqui dentro. Então, a ideia é dobrar o tamanho da participação da indústria no agronegócio. O segundo efeito é, por exemplo, mecanizar a agricultura familiar. Então, hoje a mecanização, se eu não me engano, está algo em torno de 18%, a ideia é chegar a 70% da mecanização. Por quê? Porque a agricultura familiar, ela oferece uma grande parte dos alimentos que a gente consome domesticamente. Que a gente compra na feira, por exemplo. A gente compra na feira, toda a parte, né, de leguminosas, verduras, mais 70% é agricultura familiar. Então, estruturar um ecossistema de agricultura familiar é um foco, né, tá numa das missões. Essa missão, como a gente vê, ela atravessa vários setores, ela não está em um apenas, porque ela vai mexer com máquinas, equipamentos, vai mexer com fertilizantes, vai mexer com toda a parte de logística, eventualmente vai tocar na questão de ferrovias, centros de distribuição, centros de armazenagem, entende? Então, você tem vários setores ali envolvidos dentro deste propósito, que eventualmente toca até na própria alimentação escolar, porque uma parte importante, né, do programa Bolsa Família que a gente conhece está associada ao plano de aquisição de alimentos e o plano de alimentação escolar. Então, note que tem, né, todo esse conjunto de setores que estão ligados por esse problema social. Aí a gente tem questão da saúde, né, então não se trata apenas de atendimento no posto de saúde, mas a gente está falando de produzir insumos para vacinas, desenvolver vacinas, toda a parte ligada à prevenção de doenças, saúde da família, tudo isso envolve engenharia, envolve conhecimento de biologia, envolve grandes redes de tecnologia, envolve quebrar patentes, eventualmente, de medicamentos, né, que são importados. Em outras palavras, a gente tenta internalizar, né, esse é o propósito, internalizar mais a produção. E assim vai por outras, né, infraestrutura e saneamento, a transformação digital da indústria, que é basicamente, se a gente pegar as pequenas, micro e pequenas empresas, a digitalização está muito atrasada. Então, digitalizar as empresas é um processo que ele não é só de você inserir um sistema, né, tem que mudar toda a cultura organizacional de pequenas empresas, como elas funcionam, e para isso, né, se usa vários órgãos, como o SEBRAE, SENAC, que vão justamente fazer diferentes partes desse processo de digitalização da indústria, do comércio. E, finalmente, a bioeconomia e a descarbonização, né, que trabalha com a questão energética e as tecnologias que estão associadas à defesa nacional. Então, essas 6 missões, elas criam uma nova demanda para a política industrial, muito mais difícil, muito mais complexa, porque agora você está lidando com 20 ministérios, mais associações da sociedade civil, tentando desenhar essas metas. E aí, para finalizar, onde que está um problema do plano? As metas ainda não são concretas. São metas, assim, que no meu entendimento, elas estão muito vagas, né, exatamente porque, né, por toda a questão política que você trata aqui, né, no seu canal, fica evidente, assim, você formular um plano de política industrial num contexto de, vamos usar calcificação ou polarização, não sei qual que te agrada mais, fica difícil com tantas frentes de batalha. De qualquer maneira, o governo fez essa proposta tentando dar um encaminhamento que não vá apenas até o final do mandato, mas tente seguir um pouco ali até mais ou menos 2033,
né, o planejamento que esse plano oferece. Aliás, é interessante que essas 6 metas, né, várias delas são muito focadas na questão ambiental, né? Parece que ela passa por praticamente todas, né, as 6 metas, né? Tô olhando aqui as metas. Cadeias agroindustriais sustentáveis. Então, você já tem ali uma primeira, meta 1, né? Aí você vai para a missão 3, né? Meta não, missão, né? Aliás, você falou em meta, eu fiquei com meta na cabeça. Infraestrutura, saneamento, moradia, mobilidade sustentáveis. Aí, de novo, vem a ideia de sustentabilidade, né? Aí você tem a meta 5, bioeconomia, descarbonização, transição para a segurança energética. Mas, de novo, né? A gente está falando, quando fala em descarbonização, de bioeconomia, novamente de meio ambiente, né? Por que esse elemento está tão central e ele é tão transversal a essas políticas, né? O que explica essa preocupação de, digamos, não colocar isso como uma meta única, mas você colocar dentro das metas, cada uma delas, ou das missões, eu cismei com metas aqui, dentro das missões, cada uma delas ali com, enfim, as suas especificidades, mas contendo esse elemento aqui? Porque talvez a discussão climática seja o elemento inescapável desse processo. Eu vou tentar colocar num contrafactual. Se nós não estivéssemos experimentando aquecimento global, todas essas perturbações climáticas, é possível que o processo que a gente está vivendo agora fosse muito mais lento, a gente talvez nem estivesse aqui discutindo isso. Como a gente ficou sem debater isso pelo menos por 15 anos agora, tá? Desde quando a gente pega ali os planos do governo Lula de desenvolvimento industrial, né? Tirando ali o Plano Brasil Maior do governo Dilma, mas pegando esses planos que foram, na minha visão, mais robustos, porque não existia nada que gere no que a gente chama na literatura de ancoragem política. Então, o que é ancoragem política? É você fazer com que toda a briga que existe entre facções e grupos políticos da sociedade dê lugar a um consenso mínimo sobre determinado objetivo. Então, vou pegar o exemplo. Como que Donald Trump, que foi eleito como presidente do Partido Republicano, é aquele que inicia uma guerra comercial com a China e cria todo um esquema de barreiras comerciais, sendo supostamente liberal do ponto de vista econômico. Né? Então, ele é liberal dentro de casa e um mercantilista fora, né? Porque ele faz uma guerra comercial e começa a impedir as empresas de comprarem produtos chineses, de exportar peças e mecanismos para empresas chinesas e tal. E o Biden reforça isso. O que acontece aqui? Né? Se a gente não tivesse a China crescendo e ameaçando o poderio tecnológico dos Estados Unidos, dificilmente essa política atravessaria 2 governos tão diferentes, como Trump e Biden. Então, a ancoragem permite que você mantenha uma política como política de Estado. O que ocorreu no Brasil? A política industrial sempre foi uma política de governo. Então, enquanto persistiram governos do PT que tinham uma orientação desenvolvimentista, tinham uma orientação nacionalista, com todas as suas limitações, com todos os seus problemas de execução, porque isso acontece a depender de como o sistema produtivo está desenhado, e a gente pode até entrar nisso mais para frente, que é o que eu chamo vício em rendas extrativas. A despeito disso, são governos, os governos do PT de 2003 a 2015, eles tentaram fazer políticas industriais. Depois do impeachment, o que acontece? Essas políticas industriais somem e todo o aparato que existia de indução do investimento interno, de indução da indústria, a despeito de terem ou não dado certo, eles são recolhidos, eles são desmontados. E a gente vê lá no governo Bolsonaro, talvez, o paroxismo desse processo. Vencida essa etapa, e Lula vence as eleições, volta essa agenda. Mas Bolsonaro não aplicou essa agenda ignorando o que estava acontecendo lá fora. Porque desde 2016, pelo menos, o FMI já aceitou que tem que fazer política industrial. Então, não estamos falando do escritório de planejamento soviético. A gente está falando do FMI, o Fundo Monetário Internacional. Olha, políticas industriais têm que ser feitas, eles dão até a política cujo nome não ousamos mencionar. É um artigo que eles escrevem, se não me engano, em 2018. Que é a política industrial. Que é a política industrial. Então, esse debate volta com toda a força no encalço da pandemia, mas lembre-se que ele já começou antes, e a pandemia catalisa esse processo, e o Biden vence com essa proposta do quê? De redirecionar a economia americana para atender o desafio da transição ecológica, para atender a premência da crise climática. E aí, qual que é o propósito para
finalizar, é redesenhar, reformatar a economia. Então, usar, por exemplo, a eletrificação da frota de caminhões e de carros, precisa que você redesenhe todas as maneiras de postos de combustível, a forma de produzir, os empregos que vão ser gerados, como que você vai, né, estruturar essas redes de distribuição pelos Estados Unidos afora. Se você não vai usar mais tanto carvão, pense em Las Vegas, é uma cidade que ela é movida praticamente ainda no carvão. No carvão, tem documentários mostrando isso. Então, por exemplo, você preencher ali o deserto de Nevada, né, com grandes usinas eólicas que consigam produzir, não sei se tem efetivamente ali base para isso, mas só imaginando, significa o quê? Que em vez de você estimular o emprego no setor de carvão, você vai começar a estimular, né, emprego no setor de energia eólica. E você vai redesenhando a economia. Isso gera muito emprego. Só que aí tem um impasse, Cláudio, para os economistas. Porque, pela leitura macroeconômica, quando você investimento é uma força de demanda. Ele vai pressionar os limites da produção. Então, em tese, você está jogando muita demanda para uma oferta que está meio parada. Isso, em tese, geraria inflação, certo? Essa é a preocupação dos economistas mais ortodoxos. Você investe demais, tem muito emprego, os trabalhadores começam a pedir mais salário, investe demais, o preço da energia sobe, o preço dos insumos sobe, tudo começa a subir, vem a inflação, o governo tem que segurar a atividade econômica subindo a taxa de juros. Adivinha o que aconteceu com o plano Biden? Ele investiu na área da oferta, então gerou demanda no curto prazo, com todo aquele esforço que foi feito na pandemia, né, o resgate das famílias, mas ele começou a jogar dinheiro na produção. E agora o que a gente está vendo? Para aumentar a oferta e evitar com isso que houvesse inflação. Exatamente. Então a gente agora está visualizando todo esse debate de política monetária, ele está acontecendo por quê? Porque a inflação está caindo com desemprego em mínimas. Ou seja, a gente está falando, em tese, de uma situação em que os trabalhadores tinham que estar pedindo salários nababescos, empurrando a inflação lá para cima. Estariam consumindo loucamente, a inflação estaria subindo, mas não, os salários estão em alta, porque os empregados de setores mais sofisticados, né, ganharam espaço, tem escassez de trabalhador de alta qualificação lá nos Estados Unidos. Então, os salários cresceram, o consumo está indo bem, só que a economia, a produção também avançou do lado da oferta. Isso está amenizando as pressões inflacionárias. E está gerando todo esse debate, se no meio de desemprego em mínimas, faz sentido o Banco Central americano começar a antecipar o corte de taxas de juros. Então, eu estou desenhando isso para mostrar que a gente está num período de redesenho de todas as certezas que a gente cunhou ao longo do tempo. Então, o avanço chinês combinado com a crise climática faz com que a ancoragem de um programa de transformação industrial, de transformação econômica, seja colocado, né, nessa dimensão ecológica, porque ela permite um maior grau de redefinição e redesenho da economia. E só para pegar um pouco essa política do Biden, né, de ampliar a oferta, e não há aí um risco de super oferta? Estou pensando uma coisa um pouco como a crise de 29, né? Você começa a ter uma super oferta e aí você tem todas as consequências que vêm desse tipo de coisa, né? Não há esse risco numa política dessa natureza? Olha, eu vou colocar de forma bem irônica, tá? Se o déficit americano não estivesse em 8% do PIB, o déficit fiscal americano, eu me preocuparia com isso. Mas está em 8% do PIB. O nosso déficit, que está causando toda essa disputa agora, né, que gerou essa briga, em 2023 foi 2% do PIB. Então, imagina, com 2% do PIB, a gente conseguiu manter uma economia crescendo aí em torno de 3%, né, que possivelmente vai acontecer aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos deu 2,5%. Então, o déficit de 8%, ele pode estar escondendo isso que você está falando, mas por enquanto a gente não está vendo, porque o desemprego está em mínimas e a atividade econômica está andando. Se isso acontecer, o economista vai ter outro problema, que é explicar, né, o tamanho, o efeito que essas mudanças tiveram do ponto de vista da produtividade, para aumentar a oferta de tal maneira que você gerou o que seria essa crise aí de excesso de crescimento, de excesso de oferta. Não me parece ser o caso, tá? Eu acho que tem outros elementos que impedem que um déficit de 8%, né, nas contas públicas gere um crescimento moderado. Eu acho que são outros problemas associados à estrutura, né, da economia americana, que é uma estrutura já que ela está se, vamos dizer, latino-americanizando, né, porque ela é uma estrutura dual. Você tem 20% da economia dos empregados em empregos de altíssima qualificação
e 80% da economia em serviços de baixa sofisticação, com baixo grau de qualificação. Então, isso gera essa economia dual. E economistas de renome, como Peter Tamin, que é um economista, um professor de história do MIT, vem salientando, como Lance Taylor, que também é um acadêmico importante, recentemente falecido, infelizmente, foi orientador da Laura Carvalho, do Nelson Barbosa, né, amigos nossos como Fernando Rugitsky, e ele também falava, a gente está vivendo esse processo de dualização, né, das economias, setores de baixa produtividade convivendo com setores de alta produtividade. Então, talvez haja elementos aqui, mas eu acho que ainda é cedo para a gente, né, definir se isso está acontecendo ou não. Por enquanto, eu acho que está mais no nível do enigma, assim, como que a gente, né, tenta compreender essas oscilações um pouco inesperadas da macroeconomia. Agora, voltando um pouco para o Brasil, né? Porque, enfim, fui fazer uma pergunta aí muito relacionada ao governo Biden, né? Imagino, claro, que essa seja uma estratégia que possa, em alguma medida, ser replicada aqui no Brasil. Mas a gente vê algumas questões que têm levantado, digamos, questionamentos específicos. Por exemplo, a tentativa que o governo faria novamente de incentivar a indústria naval, né? E que muitos críticos dizem, né? Até vi um artigo do Hélio Gaspari outro dia falando disso, é a quarta tentativa de incentivar a indústria naval no Brasil e ela nunca deu certo. É um erro insistir nesse tipo de estratégia, de incentivar esse tipo de setor, digamos que já deu mostras da dificuldade que o Brasil tem de fazer com que ele se desenvolva, ou na realidade, enfim, a gente aprendeu com os erros do passado, vai corrigi-los no presente. O que está em jogo aqui, afinal de contas? Nesse caso específico da indústria naval, eu acho que há um cenário diferente que viabiliza essa oportunidade de investir nesse setor. O novo momento que a gente está vivendo na política industrial, ele abre oportunidades que não estavam presentes antes. Então, todo projeto de investimento, ele envolve duas coisas elementares. O primeiro é o custo de financiamento dele, e o segundo é a capacidade de gerar receita. No passado, quando a gente fez o investimento em indústria naval, de fato, acho que ali naquele momento o mercado já passava por uma certa sobrecarga, existia um excesso de capital naquele mercado, ao que tudo indica. Mas da terceira vez, a gente não conseguiu concluir esse investimento, porque iniciou o processo da Lava Jato e vários investimentos, vários processos que haviam sido iniciados, eles ficaram distorcidos por todo o processo de combate à corrupção que hoje a gente viu que foi incrivelmente enviesado e gerou uma série de danos para as corporações brasileiras. Salientando, né, que você pode punir as pessoas, os gestores, mas punir as corporações gera, né, essencialmente um vácuo produtivo que a gente viu particularmente no caso das empreiteiras, mas afetou também a indústria naval. Agora, o que a gente tem é um redesenho das cadeias produtivas globais. Então, eu acho que se abre uma nova oportunidade. Como ilustração, a BYD, que é essa empresa chinesa, né, de automóveis elétricos, né, que é Build Your Dreams, né, ela produz navios, porque não faz sentido ela só produzir o automóvel, ela desenvolve também o navio. E aí eu acho que tem uma questão de competência produtiva nossa, que é se a gente é capaz de produzir aeronaves, se a gente tem engenharia capaz de fazer isso, eu acho que é possível que o Brasil explore algum nicho do mercado naval que a gente consiga atender. Agora, esse nicho é algo que para mim me escapa, evidentemente eu não sou especialista nessa área. O que eu acho que é errado, Cláudio, é a gente descartar de pronto, imaginando que as condições de mercado que existiam lá atrás são as mesmas que existem agora. Se elas se mostrarem as mesmas, eu acho que faz sentido, né, não gastar dinheiro em algo aqui, mas pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho acompanhado do debate, redefinir a nossa economia, produzindo energias, né, que seja renovável, redesenhando as cadeias a partir de minerais críticos, em cima do que a gente tem, como lítio, terras raras, redesenhar essas cadeias pode abrir outras oportunidades para esse setor em específico. Mas eu acho que é uma avaliação que tem que ser feita. Eu só acho que não dá para descartar de antemão. Então, é nesse sentido, complementando a resposta da pergunta anterior, que a transição ecológica, ela redefine basicamente tudo o que a gente está fazendo. Aí a questão é saber se a gente vai conseguir atacar todos esses objetivos de uma vez só. E nisso eu tenho uma certa concordância com o pessimismo dos liberais. Será que dá para atacar tantas coisas simultaneamente? Ou será que é melhor, né, escalonar os desafios, fazer um cronograma mais, né, dilatado para a gente chegar neles? Quanto que quais setores existe mais espaço para fazer isso?
quais setores são mais emergenciais, e eu acho que é nesse ponto que o Plano Nova Indústria Brasil ainda está limitado. Ele precisa deixar isso mais claro em termos de planejamento para a gente poder chegar onde a gente quer chegar. E a indústria de medicamentos? Essa é uma outra que está ali nas missões, né? Que aparece com destaque. A gente olha hoje, por exemplo, para o caso da Índia, né? No fim, a Índia, já ouvi alguém usar essa expressão que eu vou usar aqui, virou a farmácia do mundo, né? Ou seja, eles produzem ali, sobretudo nos genéricos, né? Medicamentos os mais variados. Particularmente, né? Particularmente no caso dos genéricos, e parece que a gente ficou um pouco para trás, né, nessa história. A gente tem, claro, uma produção interna de medicamentos, mas, enfim, está muito longe disso ser muito. Algo relevante no caso brasileiro. Por que os medicamentos também ganham centralidade aí nesse plano dentro das missões? Porque as missões, elas partem de competências que a gente já tem, sejam competências de Estado, como, por exemplo, o BNDES, quando você pega os institutos de pesquisa, as universidades, até as competências produtivas das empresas. Então, um exemplo simples, durante a pandemia, empresas gráficas, elas começaram a produzir máscara, né, aquela máscara de acrílico, porque como elas já trabalhavam com isso, a indústria, pegando um exemplo bem simples de indústria, ela permite essa reconversão. Então, ter indústria não é exclusivamente um propósito de ter bens manufaturados sofisticados, é resiliência, a capacidade que eu tenho de mudar a produção de acordo com a necessidade que está ancorando a produção naquele momento. Então, a indústria farmacêutica, ela é importante nesse sentido de sofisticação produtiva, porque ela mexe com muitas etapas produtivas, desde a produção básica de conhecimento, que está associada às universidades, né, a pesquisa básica, até a relação com o consumidor lá na ponta. Então, a gente tem competências produtivas amplas a partir do SUS, a partir, né, por exemplo, do Instituto como Fiocruz, a partir do Instituto Butantan, que a gente tem aqui no Brasil, que são grandes produtores, são grandes fontes de conhecimento. E tem um elemento chave aqui, que raramente é colocado dessa maneira, porque a gente sempre vê pela ótica negativa, né, do desmatamento, que é o potencial produtivo de conhecimento da Amazônia. Então, os grandes institutos de pesquisa europeus, americanos, gastam rios de dinheiro mandando seus pesquisadores para a Amazônia para descobrir compostos químicos, né, insumos farmacêuticos. Se a gente conseguir trabalhar a Amazônia como uma biblioteca, em vez de um fornecimento de bens primitivos, como madeira, né, água, mas trabalhar como uma biblioteca, a gente consegue fortalecer, né, todo esse aparato da indústria farmacêutica nacional, e quando eu digo nacional, não é porque vai ter só empresa nacional, mas a empresa estrangeira, ela vai trabalhar dentro do plano. Ela não vai vir aqui, gastar, né, usar os nossos recursos, vender e mandar o lucro para fora. Ela pode até mandar, mas ela vai ter incentivo a manter os lucros reinvestidos aqui no país, porque aí você mantém a produção andando aqui. Agora, note, Cláudio, a complexidade que é para você trabalhar todas essas dimensões, e a gente está falando só de um único setor, né, que é o complexo econômico e industrial da saúde. Sim. Entende? Então, deixar a coisa andar sozinha, como foi dos anos 80 até a pandemia, gerou esse problema de uma altíssima dependência de importações e deixou o país na mão na hora que ele mais precisou. Né? Principalmente, eu nunca esqueço o SWAB, né, que era aquele cotonete para fazer o teste do antígeno, né? Do antígeno, e saiu um dado que me chocou na época, logo que iniciou a pandemia, que parece que quase 100% da produção desses swabs ocorria na Lombardia, no norte da Itália, e foi exatamente onde foi afetado inicialmente, e aí teve uma falta de swabs, né, e aí rapidamente outras partes do mundo começaram a produzir, mas chega granularmente nesse nível, assim, a especialização produtiva que o mundo atingiu. Que nem a história dos chips em Taiwan, né? Dos chips em Taiwan, a gente tem, né, dos insumos farmacêuticos que também, né, eram produzidos na China, na Índia, aí lembra que deu todo aquele problema, porque o pessoal não, mas está vindo da China, então eu não quero. E a China, questão, inclusive, da produção da vacina, né, porque tem aquele material básico, agora me escapa o nome aqui. É o IFA. O IFA, exatamente, né, para produzir a vacina e não tinha, e aí tinha que esperar vir da China, e aí se faltasse você podia ter todo o resto das condições para produzir a vacina, mas não tinha como fazê-la, né? Exatamente, e a gente parou de produzir o IFA aqui dentro, e a gente tem condições de produzir esse que é insumo farmacêutico, agora eu não me lembro exatamente o que é o A, mas é um insumo farmacêutico que serve para fazer a vacina. A gente tem um exemplo aqui do CEITEC, né, que é quase uma genia assim, dos liberais, né, eles gostam de tomar
o Ceitec, que é a nossa empresa estatal produtora de chips, como talvez a representação clara da ineficiência estatal e do investimento que deu errado. Ceitec, ela nasceu da Federal do Rio Grande do Sul, né? Então ela nasce dentro da Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e depois ela vira uma empresa, sociedade anônima, cujo propósito é fornecer chips para uso nacional. A gente não está falando de produzir iPhone, a gente não está falando de produzir, né, produtos, smartphones, computadores. A gente está falando, por exemplo, de rastreamento de gado. Aí falaram assim, mas esse é o chip do boi. Né, na época, o então secretário de desestatização, Salim Matar, usava pejorativamente para falar, olha, tá vendo? A gente faz o chip do boi, só tem mais boi do que gente no Brasil. Então, você rastrear a produção bovina, que é maior do que a própria população humana que reside no território, é algo profunda e economicamente viável e necessário. E relevante, né? Relevante. Eu tenho a impressão que a gente sabe mais sobre a população bovina do que a população humana. Porque não tem chip, o que acontece. Não, então, exatamente, ainda bem. Não, mas note que quando veio a pandemia, o que o Paulo Guedes falou? A gente descobriu os invisíveis pelo cadastro único. Sim, poxa, invisíveis que já estavam aí, né? E o cadastro único já existia. Exato, mas a gente já conhecia os bois, já conhecia toda a população bovina, porque até esse é o ponto, o Ministério da Agricultura é um processo de século, né, mas já vem fazendo um trabalho de rastreamento, de mapeamento, e eu acho que a questão da Embrapa e do Ministério da Agricultura é super importante para a gente relevar, né, as políticas industriais, porque essa é uma política industrial, a Embrapa é uma política industrial do setor do agronegócio, né, da cadeia produtiva do agronegócio. O que a gente tem que fazer é redirecionar isso também para produzir maior sofisticação produtiva, e eu acho que essas 6 missões resumem, né, o que seriam os pontos-chave. E uma outra coisa que também que me chamou a atenção, você falou aí das cadeias produtivas globais, esse problema da segmentação, né? Uma coisa que volta a aparecer na discussão é a história da chamada do componente nacional, né? Ou seja, você ter conteúdo nacional naquilo que, por exemplo, vai ser adquirido pelo Estado, né? Nas suas compras públicas, enfim, nas obras públicas e tudo mais. E eu ouvi alguém levantando uma crítica a esse respeito outro dia que me deixou um tanto quanto intrigado. Falei, poxa, isso talvez faça sentido, queria ouvir o que você tem a dizer sobre isso. Que é a questão de que há uma necessidade de integração às cadeias globais de suprimentos, e aí, consequentemente, se você, vamos dizer, fecha para só adquirir conteúdo nacional, um certo percentual lá muito elevado de conteúdo nacional, você perde essa integração. Isso faz sentido para você? Como é que você enxerga isso? Então, se isso fizesse sentido, o Brasil estaria integrado, né, nessas cadeias globais de um ponto de vista muito mais sofisticado. Porque hoje o que a gente faz para o mundo, né, mais de 70% daquilo que a gente exporta é essencialmente commodities. Se eu não me engano, são 8 commodities, representam ali quase 70% das nossas exportações. Então, é um grau de concentração muito elevado que a gente está falando de fornecedor de matéria-prima. Então, a gente já está muito bem integrado nas cadeias globais de valor. É a história das competências comparativas ali, das capacidades comparativas do Ricardo. Eles chamam de vantagens comparativas. Vantagens comparativas, isso. Essencialmente, vantagens comparativas é assim, faça o que o mundo pede de você. Só que no raciocínio do Davi Ricardo, lá do século XIX, a ideia é que a gente estava comparando países iguais, mesmo estágio tecnológico, e as assimetrias tecnológicas, as assimetrias de poder econômico, a relação entre os países, né, não ocorriam relações iguais, não eram países independentes, eram colônias. A gente está falando de países que eram subordinados militarmente por outros, né, pelas potências ocidentais e tal. Então, a gente não está partindo de um campo nivelado de concorrência, né? E ainda essa crítica de que, se a gente exigir conteúdo local, se a gente, por exemplo, usar as compras governamentais, que a gente vai beneficiar empresários que são improdutivos, não é uma alegação que dá para fazer assim à direita e à torta. Pode ocorrer situações em que isso se dê, só que o efeito sobre as cadeias produtivas nacionais, ele, pelo menos, é esperado e supere, eventualmente, o efeito custo que você tem. A questão é que quando você faz política pública, você não consegue saber de antemão se ela vai funcionar ou não. Entende? Então, o fato de ser difícil, o fato de outros países já terem feito e não terem dado certo, eu não acho que é justificativa para você não tentar. Não acho que é justificativa para sair fazendo de qualquer maneira, mas eu não acho que é justificativa para não tentar.
Então, essas medidas de conteúdo local, de compras governamentais, elas são replicadas por todos os países. Eu vou pegar novamente o exemplo do país central do capitalismo contemporâneo, que é os Estados Unidos. Buy American. Esse é o lema do Bidenomics. Compre produtos americanos. Quando a gente volta na Coreia do Sul, da década de 50 e 60, o governo, que era, né, uma ditadura, ele bloqueava a importação de bens de consumo. O Hajun Chang, num livro, que é um professor de Cambridge, que escreveu, agora me fugiu o nome dele, Chutando a Escada, ele tem um outro livro que eu recomendo a todo mundo aqui que leia, que se chama Maus Samaritanos. Aí, nesse livro, ele conta um pouco da história dele, porque ele é sul-coreano, né? Então, ele fala que estava na época da Guerra da Coreia e tal, e depois ele foi vendo quando começou o processo de industrialização, que ele nunca tinha chupado uma bala. Porque a Coreia, na época, ela vendia, se eu não me engano, era peruca. Peruca, que pra gente é quase que um exemplo capacitista aqui, né? Mas vendia peruca de cabelo. É melhor a gente não usar peruca, esse negócio não fica legal. Mas vendia coisas muito simples. E ele nunca tinha chupado uma bala. Ele foi chupar uma bala, parece, quando um soldado americano deu para ele uma bala. Porque não se importava e nem se produzia bala na Coreia. Era um país sem indústria, né? Era um país agrário, um país muito pouco sofisticado. Né? E ele dá um arranque nos anos 60 e 70 com políticas industriais combinadas, né? Com políticas educacionais, uma série de incentivos via Estado, mas que expuseram a produção sul-coreana à concorrência das exportações. E aqui é um ponto-chave, Cláudio, da discussão de política industrial, no qual eu concordo perfeitamente com os críticos da política industrial. Se você não induzir as empresas que estão recebendo benefícios a exportar, você tem um elemento que pode atravancar o processo de desenvolvimento industrial. Por quê? Exportar significa participar da Copa do Mundo no seu mercado. Ou seja, você se prepara para ser competitivo, para ir para a concorrência, para ganhar o campeonato. Isso melhora a qualidade do produto, te faz investir mais em inovação, te faz pressionar o governo para fazer política que gere pesquisa básica, que alimente o seu setor, induz os trabalhadores a se qualificarem. Você tem uma visão sistêmica da economia exatamente porque você quer chegar lá fora e fazer bonito. Você quer que o estrangeiro, quando ele veja o teu produto na gôndola, ou numa concessionária, ou em qualquer loja, ele fala assim, vale a pena pagar por isso. É caro, mas a qualidade é boa. Porque a concorrência vai se dar por qualidade, não por preço. Qual que é a minha crítica, e de todos os meus colegas que trabalham com complexidade, que são desenvolvimentistas, né, qual é a crítica que a gente faz aos liberais? Para os liberais, está bom a gente vender toneladas e toneladas de soja. Para a gente, faz sentido a gente vender, por exemplo, máquina de produzir automóvel, faz sentido vender, né, produtos sofisticados como, eventualmente, produtoras de chips, vale vender chips, porque eles têm, primeiro, um preço muito mais elevado, e a gente não vai concorrer por preço. Quando você vende soja, caiu o preço da soja no mercado internacional, a gente sofre. Quando você vende proteína animal, caiu o preço da arroba do boi no mercado internacional, você ganha menos dólares. Quando você vende produtos que são sofisticados, o preço pode oscilar o quanto for, você vai ganhar porque você tem um espaço quase que cativo naquele mercado, que você está disputando por qualidade. Aí adivinha o que acontece aqui? O produtor, o trabalhador tem melhores condições, porque a empresa não quer que ele seja meramente uma mão de obra que vai repetir tarefas rotinizáveis, a empresa precisa produzir conhecimento, precisa forçar o governo a trabalhar toda a dinâmica de produção científica, precisa melhorar os mecanismos de certificação de patentes. Então, todo o processo produtivo é melhorado porque você começa a induzir áreas que exigem outras partes da economia. Hoje, focado, né, no que eu chamo o modelo extrativo agrofinanceiro, você exige o quê? Solo com muita riqueza natural, e aí a gente está vendo os casos de Mariana, Brumadinho, Maceió e todos esses outros profundos efeitos ambientais. O agronegócio, que vai se especializando em produzir coisas cada vez mais simples, que usam muito pouca mão de obra, né? O agronegócio emprega muito pouca gente. E aí a gente vê uma grande colheitadeira colheitadeira de soja ou de cana, você não precisa mais ninguém. Guiada por satélite, né? Guiada por satélite, inclusive, com uma precisão monumental, gerando todos esses efeitos de desigualdade que a gente está vendo agora lá no Centro-Oeste.
né? E, finalmente, o modelo financeiro. Qual que é o problema de uma finança que está orientada exclusivamente para o setor privado? Ela busca apenas reproduzir aquilo que conhecidamente já dá lucro. Então, é como se você ficasse só realimentando o mercado que já existe. Então, ele cresce sempre marginalmente, que são as empresas que já estão aí, e aí a pressão externa da concorrência, porque o mundo inteiro está se transformando tecnologicamente, vai matando as nossas empresas. E aí o banco renova o empréstimo para quem? Para a empresa que sobreviveu. Mas a empresa que sobreviveu, ela precisa da sua contraparte concorrencial ali para estimulá-la a produzir. Senão ela vira uma única empresa, ou pouquíssimas empresas que dominam o mercado. A gente vê isso em vários setores aqui no Brasil, que são oligopolizados. Então, esse arranjo da finança de curto prazo, ele olha, por exemplo, para um pré-sal e fala, não vou investir. Tanto que a Petrobras teve que acessar recurso externo, teve que usar a força do setor público, né, do Tesouro Nacional, que tinha ali como anteparo, e a Shell caiu fora. A Shell estava fazendo, né, a perfuração junto com a Petrobras, já tinha um gasto, se não me engano, próximo de 500 milhões de dólares, e a Shell falou, não vou mais, não vai ter nada lá embaixo. A Petrobras falou, não, eu vou. E gastou aí, se não me engano, próximo de $1 bilhão, e encontrou uma jazida monumental de petróleo, bilhões e bilhões de barris de petróleo. Agora, se não fosse o tamanho da Petrobras suportada pelo Estado, como que ela iria... E a gente não está falando de uma empresa pequena como a Shell, a gente está falando de uma empresa monumental. Ela não quis lidar com uma incerteza dessa. Agora, imagina a transição ecológica. Imagina todas as camadas de produção e setores que você tem que mexer, mobilizar para, por exemplo, distribuir ferrovias pelo Brasil. Olha a quantidade de incerteza, quantidade não, né? Mas olha a incerteza envolvida nesses projetos. E aí o Estado entra avalizando isso, né? Ou dando essas garantias. A China, o último dado que eu vi, parece que no ano passado ela produziu mais quilômetros de ferrovia de alta velocidade do que o Japão tem no todo no país. São 3 mil quilômetros. Isso é uma mobilização. Um território muito maior, né? Sim, sim. Mas a China, ela tem mais quilometragem de ferrovia de alta velocidade do que o mundo inteiro. Pra você ter uma ideia. Somado. Tem mais só no país somado. Né? E eles estão querendo ir mais para frente ainda já. Então, porque é um direcionamento de longo prazo, entende? Eles não estão restringidos pela Faria Lima deles lá, dizendo assim, não investe nessa ferrovia que vai dar em nada, porque isso aí não é rentável. Não, eles investem. Tem que lidar lá com as crises deles, né? Porque às vezes cria dívida demais. Que nem aconteceu agora no setor imobiliário, né? Com a Evergrande, exatamente. Uhum. Mas eles vão ajustando isso porque o foco é o longo prazo. E eu quero destacar isso, que esse processo de desenvolvimento, ele não é livre de contradições, ele não é livre de imperfeições, ele não é um processo bonitinho. O processo da China é incrivelmente complicado. Você que estuda a área política sabe disso. É uma dimensão incrivelmente desafiadora entender como que, né, o processo político deles se dá. E aqui, para nós, é a mesma coisa. Porque note que quando a gente apenas falou sobre política industrial, agora, uma perspectiva institucional vinda do governo Lula, a gritaria foi imensa. Isso não dá dinheiro, isso aí fracassa, isso aí vai dar errado, isso aí não tem como prosperar, já fizemos no passado, é dar dinheiro para empresário. Só que o resto do mundo está fazendo. Então, se a gente não fizer, e não usar todos os instrumentos ao nosso dispor, a gente vai ficar para trás. Entendeu? E aí depois não adianta dizer, não, porque não fez reforma tributária, porque fez agora. Fez a reforma tributária que deu para fazer. E agora, será que a gente agora vai decolar ou não? Porque eles estão reclamando disso, né, há 20 anos, que tinha que fazer reforma tributária para o país decolar. Agora fez. Só que não dá para esperar que só isso resolva, porque o mundo inteiro está na frente, está usando compras governamentais, está investindo na pesquisa. A gente já está para trás nesse sentido, né? Já, e eu vou pegar o exemplo dos Estados Unidos, está levando barreira comercial direto sobre produtos chineses. Entendeu? Porque a concorrência é desleal. Né? O caso que a gente viu aqui dessas plataformas de e-commerce, os Estados Unidos já perceberam isso lá em 2018, 2019. Então, e hoje eles estão com o mesmo problema que o governo Lula enfrentou no início do ano passado, que é esse volume imenso de pequenos pacotes que chegam pelo correio, que gerou toda a discussão do imposto de importação. Sim. Com pacotes até $50, que aqui no Brasil, né, o pessoal da Receita falava, chegava um container inteiro em que todos os pacotes tinham o remetente do Jack Chan. Você tinha
centenas de milhares de pacotes, todos tinham origem do Jackie Chan. É um nome muito comum na China. Que é o nome do ator lá, né, de Hollywood e tal. Sim. E eles falam, isso aqui é uma piada, né? E aí, quando a gente... E era mesmo, era uma piada. Mas, de qualquer maneira, os Estados Unidos estão enfrentando isso agora. E eles estão percebendo que essa diferença desses pacotes, milhões de pacotes chegam por dia lá, está afetando até as estatísticas de importação deles. Porque não conta como importação. Então, a pessoa está comprando uma plataforma de e-commerce, só que como ela entra por baixo do que eles chamam de de minimis, né, que é esse valor, essa faixa de isenção que existe para importação de pequenos pacotes, o volume desses pacotes chegou tão grande que já está distorcendo. O que é importação, o que não é, né? Porque geralmente a importação é registrada. Então, note que a gente está falando de um redesenho total do comércio internacional. O Joseph Stiglitz, quando ele veio aqui no ano passado, ele falou: as regras do comércio internacional is up for grabs, ou seja, jogaram para o alto e quem pegar, pegou, porque não tem mais, né, essas regras, e o próprio Estados Unidos diz respeito. Agora é hora dos países se posicionarem bem e tentar encontrar um lugar adequado para fazer suas políticas de desenvolvimento. Aliás, você tocou várias vezes nessa questão, né, de que a gente está produzindo bens crus, exportando commodities, e lá no começo, né, você falou que você queria retomar uma ideia, que é a questão do nosso vício em rendas extrativas. Isso. Né? Quer desenvolver um pouco esse ponto? Porque eu lembro que você falou que queria tratar dele. Então, vamos retomar a ideia de vantagens comparativas. Então, de acordo com a visão liberal, a gente deveria produzir aquilo que a gente produz melhor, que tem menor custo. Isso, essencialmente, é o setor extrativo, o setor do agronegócio e a cadeia do agronegócio. Qual que é o problema dessa visão? Segundo o entendimento, né, da economia neoclássica com esse viés liberal, com essa disciplina de mercado que vem de fora, que obriga a gente a produzir melhor, produzir carne de qualidade, produzir minério de qualidade, você impediria a captura do Estado, porque o que garantiria a produtividade seriam mecanismos de mercado. O que a gente vê ao contrário disso? São os setores que mais têm benefícios fiscais, que a gente não consegue remover. Saiu recentemente um dado da CGU, mostrando que as primeiras empresas que mais receberam benefício fiscal em 2021 foram Petrobras e outras mineradoras. Ou seja, a gente está falando do setor extrativo. Quando você olha para o agronegócio, você tem um plano safra de mais de 300 bilhões de reais com crédito direcionado. Você tem uma série de isenções fiscais para proprietários rurais, que distorce as nossas estatísticas de imposto de renda. Por quê? Um proprietário rural que ganha 2 milhões, por exemplo, ele declara no imposto de renda que ele ganha um salário mínimo de prolabore, porque ele tem uma empresa. E aí ele não paga imposto, ele tem isenção por ser proprietário rural. Então, quando você olha a estatística de riqueza, aparece lá no início da distribuição um aumento da riqueza lá na base, porque é tudo proprietário rural que declara a sua renda, né, como microempresário, ou que não paga imposto, porque ou tem benefício, tá, ou está nesse esquema de MEI, para só pagar imposto em cima de 1 ou 2 salários mínimos. Então, note que você tem uma série de problemas que, na minha visão, se retroalimentam, ou seja, eles geram incentivo à captura do Estado. Porque uma vez que esses benefícios estão colocados, citando aqui vários dos meus opositores ideológicos nas colunas da Folha, né, capturam e são difíceis de você desativar. Então, por que a gente não fala dos 57 bilhões de subsídios fiscais que a cadeia da soja recebe? Por que a gente não fala, né, por exemplo, do incentivo da isenção fiscal que existe em letra de crédito do agronegócio, né, as LCAs? E aí, quando o BNDES quer fazer LCD, que é a letra de crédito do desenvolvimento, que vai captar recursos do mercado para direcionar para setores que o próprio mercado financeiro não faz, porque são incertos, tem alta escala, mas o BNDES consegue fazer, o mercado financeiro chia, não pode, porque isso vai atrapalhar os nossos recursos, a gente não vai conseguir alocar esses recursos. Mas tem isenção fiscal lá. Ninguém fala disso. Né? Por que não se fala da isenção de lucros e dividendos? A gente está falando de 6% do PIB que não é tributado. Quando a gente soma todas as desonerações, a gente está falando de 1,7 trilhão de reais que não é tributado todo ano. Não tem tributo sobre eles. Então, é um conjunto de recursos que muitas vezes é direcionado para esses setores que reforçam essas vantagens comparativas. E aí, qual que é o problema, né, que eu coloco e os pesquisadores, né, que estudam isso colocam?
Como é que você impede que o agronegócio regrida tecnologicamente? Porque em vez de estruturar redes logísticas grandes, densas em tecnologia, você vai regredindo para quê? Para fazer aquilo que é o mais próximo da natureza, que é a extração ou a produção com baixíssima sofisticação tecnológica. Mas fala, não, mas usa fertilizante, usa, né, os organismos geneticamente modificados, usa tudo. Sim, mas tudo é importado. Se a gente fizesse toda essa etapa de produzir fertilizante, que agora é algo que o governo quer fazer, de desenvolver a tecnologia, né, desses que são mais sofisticados, não teria, eu acho, teria problemas de ordem ética, né, que acontece com os OGMs e tal, mas não teria esse problema do ponto de vista da sofisticação, mas não é o que acontece. A gente é altamente dependente de comprar máquinas e equipamentos que vêm de fora para alimentar o agronegócio, que vai cada vez concentrando mais renda e riqueza na mão de pouquíssimos produtores. Então, é nesse sentido que eu digo que a gente tem um vício em rendas extrativas. É muito difícil de sair, porque toda vez que você tenta sair, vem aquela vozinha que, né, circula amplamente na imprensa e fala, vai dar errado, fica aqui. É melhor você ter isso aqui do que você tentar algo que é ousado, algo que é ambicioso e dar com a cara no chão. Mas, infelizmente, essa não é a história da riqueza das nações. As nações tentaram coisas difíceis, erraram, aprenderam e continuaram tentando. Para terminar, a Toyota, que hoje as pessoas falam como um caso de sucesso, foi subsidiada pelo governo japonês por mais de 10 anos, antes dela se viabilizar economicamente. Imagina se os nossos liberais estivessem no Japão lá, falando, não, larga isso aí, isso é política de campeão nacional, não vale a pena fazer. Tudo bem. André, muito boa conversa, quero te agradecer, mas eu quero, claro, te devolver a palavra, porque se você acha que ainda tem algum ponto que, porventura, a gente não abordou, que é importante tratar, que você possa ainda trazer, e aí depois, na sequência, para fazer as suas amarrações finais, por favor. Não, eu acho que está ótimo, acho que eu falei até demais, peço perdão aqui para a audiência. Não falou demais, não, estamos você. Exatamente no tempo. Perfeito. E não, o que eu quero, na verdade, provocar na audiência é que tente, na medida do possível, se desfazer das concepções anteriores. O mundo está abrindo uma oportunidade para a gente aproveitar. Existe um desarranjo geopolítico que abre uma oportunidade para o Brasil se colocar de maneira diferente. A gente vai precisar de muito planejamento, a gente vai precisar construir essas capacidades estatais e a gente vai precisar de muita crítica. Mas que a crítica se dê no como fazer e não ainda nesse estágio primitivo de se a gente deve fazer. Porque o como é muito mais importante agora, entender quais são as missões que a gente tem que avançar, como que a gente tem que avançar, cobrar o governo para que tenha a competência de cobrar, de executar, mas tentar ir por esse caminho e ler um pouco daquilo que tem novo por aí, né, que já está mostrando, né, esse caminho, essa tentativa de reconstruir as cadeias produtivas e um novo modelo de desenvolvimento. Então, acho que é essa um pouco a mensagem que eu queria deixar para as pessoas, porque é possível que tenha muita gente falando, não, isso aí não dá certo, a política de campeões nacionais, não quer... Vá ler, tem coisa nova, muito interessante, eu, na medida do possível, publico isso nas minhas redes sociais, venho falando sobre isso, e aí eu acho que é um aprendizado rico para todo mundo. Quero te agradecer muito, Cláudio, por esse convite, estou honrado aqui, estou humilificado, porque eu acho que eu fiz uma salada enorme, mas eu espero que, pelo menos, a mensagem a salada, né, é o mundo. Passado. Exatamente. Mas agradeço muito, estou muito feliz de ter vindo aqui conversar com você e com a sua audiência. Tá ótimo, muito obrigado, André. Bem, então, além de agradecer aqui ao André, eu quero, como faço sempre aqui no fechamento, agradecer a todas e a todos que têm acompanhado Fora da Política Não Há Salvação, seja no canal do YouTube, seja no podcast. O podcast está disponível aí em mais de 20 plataformas de áudio, sendo que no Spotify também o podcast tem vídeo. Então é um podcast que pode ser um videocast, vai aí do que a pessoa quiser fazer. Tem lá vídeo no Spotify. E claro, também, como faço aqui sempre no fechamento, agradecer a todos e a todos que têm contribuído com o projeto do canal por um dos meios que está disponível para isso. Pode ser o botãozinho do Valeu Demais, que é aquele botão do coraçãozinho que fica embaixo do vídeo, que permite que você faça uma contribuição pontual. É também aquelas pessoas que têm se tornado membro, né, do canal, né, se inscrevendo para se tornar membro do clube oh meu Deus do céu, do Fora da Política Não Há Salvação por meio do clube dos canais do YouTube, ou ainda, eventualmente, fazendo uma assinatura simbólica do canal no site de financiamento coletivo benfeitoria.com, e aí é só ir no endereço
www.benfeitoria.com/apoio Fora da Política Não Há Salvação, tudo junto. Ou ainda até quem prefere fazer um Pix para o canal, a chave Pix é também o e-mail de contato, @fora da política não há salvação.info. Repetindo, @fora da política não há salvação.info. Bem, então, dito isso, eu fecho por aqui, reitero meus agradecimentos ao André, me despeço dele, me despeço de todo mundo. Até a próxima. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.